Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar nesse encontro memorável, acho. Já estou assim, pensando que é um marco na história dos nossos encontros leigos. Um encontro de irmãos pela igreja, de membros pela igreja. Bom, e estou um pouquinho nervosa também, porque eu não estou acostumada com uma quantidade grande de gente. Lá da roça de onde eu vim, a coisa que a gente mais gosta de fazer, o melhor programa que a gente faz é estar reunido com pessoas, cantando, louvando a Deus e trocando nossas experiências espirituais. Com um violãozinho a gente decora versos bíblicos. E a gente vai ter por costume, durante esse encontro, decorar alguns versos bíblicos em formas de canção. E nós vamos fazer isso agora, vamos começar a decorar um que vai ser o tema, a música tema do nosso encontro. Mas antes de começarmos, vamos fazer uma oração? Quem puder se ajoelhar, por favor. Senhor querido Deus, nós estamos felizes por estarmos aqui, irmãos de fé e teus filhos ajoelhados diante da tua presença, para glorificar o teu nome. Amém. Queremos, Senhor, entregar nossas vidas a Ti, pedir que o Senhor perdoe qualquer coisa que fizemos hoje que não Te agradou, que limpe o nosso coração e nos dê o Teu Espírito Santo. Amém. Para podermos, Senhor, falar as Tuas palavras com entendimento e com amor. Amém. Queremos pedir que nos ajudes a decorar, a colocar no coração as Tuas palavras e a Tua lei. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vai ser assim. Ninguém abre a Bíblia por enquanto, porque nós vamos decorar sem abrir a Bíblia. Opa, eu tenho que ficar aqui pertinho. Dá para escutar o violão? Não veio sobre vós tentação, senão humana. Vocês. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Muito grande, eu sei, vou picar, calma aí. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Vocês. Não veio sobre nós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, vocês. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar. Até aí. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar. Esse trechinho de novo. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Até aí. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Agora eu quero escutar vocês. Não veio. Antes com a tentação dará também o escape. Antes com a tentação dará também o escape. Eu vou precisar que vocês cantem um pouquinho mais alto para eu escutar daqui. Vamos lá. Antes com a tentação. E do início, tudo bem.
Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. E o resto? Antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Muito? Antes com a tentação. Antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Acabou. 1 Coríntios 10:13. Vocês. 1 Coríntios 10:13. Do início. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. 1 Coríntios 10:13. De novo, agora vocês. Não veio sobre nós tentação, senão mas sempre Deus não nos deixará tentar acima dará também escape para que a possais suportar. 1 Coríntios 13. Muito bom. Vamos declamar agora. Não veio sobre vós tentação senão, humana. mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. E onde está? 1 Coríntios 10:13. Que o nome do Senhor seja louvado. Amém. Som. Bem-vindos, Congresso MV. Deus seja louvado. Nós queremos estender as boas-vindas. Esse é o 5º Congresso MV Missionários Voluntários. O primeiro foi em Ibiúna, São Paulo. Depois fizemos 3 em Santa Isabel, pertinho de Guarulhos. Então, nos propomos a fazer aqui e nós gostaríamos de convidar mais uma vez para a presença do Senhor nesse momento, para que possa guiar tudo e seja feito tudo para a honra e glória de Deus. Ajoelhemos outra vez, por favor. Senhor, nós gostaríamos de reconhecer a Tua soberania, humilhar-nos perante Ti, Senhor. Nós somos, miseráveis, pobres, cegos e nus, e o pior é que nem estamos conscientes disso de verdade. Por favor, gostaríamos de humildemente pedir a Tua misericórdia, porque somente em Ti, Senhor, é que podemos existir. Sem Ti nada podemos fazer. Nesse momento, queremos pedir que Tu afastes em nome de Jesus os anjos maus desse lugar e toda estância árvore da vida. Que a Tua palavra seja exaltada, a Tua verdade triunfe e que o Teu Espírito Santo, Senhor, seja derramado em grande porção nesse local, nesse final de semana. Amém. Eu dedico esse congresso a Ti, Senhor, que Tu és o dirigente. Não permita que se faça nada, que não se diga nada, se não seja a Tua vontade, Pai. Abençoe nossa igreja, nossos líderes, que possamos, Senhor, em harmonia, com amor, trabalhar e terminar esta obra, Senhor, e a obra também que Tu queres fazer em nosso caráter. Abençoe nesse momento também o pastor Daniel Spencer, que está conosco aqui, que ao abrir a Tua palavra, ele possa realmente ser movido pelo Teu Espírito Santo, com a convicção que ele abra a boca e realmente fale somente as Tuas palavras, nada mais, nada menos. Abençoe cada pessoa aqui, Senhor, Tu sabes as lutas que enfrentaram para vir, a resistência que a Tua verdade sofre.
mas que possam então agora se acalmar, em sua mente a poeira baixar e realmente absorver as tuas verdades, tua luz e também novas amizades que vão fazer, que possamos nos encontrar com as pessoas corretas, que vão nos ajudar a ir para o céu, Senhor. Quanta gente boa aqui, espiritual, convertida, é um banquete espiritual, louvado seja o teu nome, que possamos usufruir realmente e que seja uma experiência inesquecível para a tua honra e glória. Em nome do Senhor Jesus, como se Jesus fizesse essa oração, eu apresento a Ti, ó Pai. Amém. Abramos a nossa Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Capítulo 2, verso 4. E a minha palavra e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Depois, nós gostaríamos de ler verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritualmente discerne bem tudo. Depois, nós temos também aqui, no verso... Ele fala aqui realmente que ele teve que... 3 verso 19. Porque a sabedoria deste mundo... 3 verso 19. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porque está escrito, ele apanha os sábios na sua própria estultícia. E o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Enfim, aqui ele fala desse paradoxo que todos nós conhecemos, a maioria aqui já conhece por experiência própria, e nós gostaríamos realmente de conviver com muitas pessoas que têm experimentado isso também, que nós possamos crescer. Então esse texto eu escolhi para ser como se fosse a introdução a esse congresso. Batalha final, a última missão, nós queremos nos preparar para os tempos do fim. E esse verso que a Gabi está ensinando vai ser o hino tema do congresso. Esse junto com o outro que ela vai ensinar também. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel e não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Glória a Deus. Amém. Nós podemos, com Cristo Jesus, ligados à videira, suportar qualquer tentação. Podemos, graças a Deus. Então vamos cantar mais uma vez essa música, 1 Coríntios 10, 13.
Boa noite. Boa noite. Eu estou muito feliz pela vossa presença aqui, pela minha presença aqui. É um momento para mim extremamente especial, um momento que significa muita coisa. Talvez muitos dos que estão aí sentados não sabem o que este momento significa para nós, para mim como minha família, para as pessoas que estão preparando este congresso e também para muitos dos que estão aqui. Eu vou dar algumas dicas do que significa e representa este congresso para mim. Ponto número 1. Nós andamos por cerca de 5 anos e meio por vários lugares do Brasil. Tivemos um interregno de 1 ano, mais ou menos, na Bolívia, depois voltámos ao Brasil e conhecemos e visitámos muitas das vossas igrejas. Mas é a primeira vez que temos pessoas de São Paulo, com pessoas de Belém, com pessoas de Fortaleza, todas juntas, amigos que são muito especiais, que nos receberam nas suas igrejas e que gostaríamos que se conhecessem uns aos outros e que nunca estivemos juntos como estamos. Eu poderia começar a citar nomes, mas não vou fazê-lo porque seriam muitos, e também porque alguns eu posso até já não me lembrar do nome, mas eu lembro-me certamente dos rostos e do caloroso abraço que tivemos nas vossas igrejas. Então é para mim assim uma espécie, não interpretem mal o que eu vou dizer, eu sei que eu corro o risco de que interpretem muita coisa mal, mas é quase que uma pontinha do céu, porque no céu vamos ter pessoas que não conhecemos, pessoas novas, mas também vamos ter pessoas que já conhecemos e que queremos que se reencontrem. Nós estamos há cerca de 5 anos fora do Brasil, quase 6, e mais ou menos queria dizer-vos como foram estes anos. Saímos do Brasil em 2010, muita gente pensa que estávamos fugindo, mas nós saímos do Brasil porque chegou a idade escolar da Rebeca e como nós queríamos fazer escola em casa, o homeschool, e aqui não era permitido, preferimos sair e não buscar problemas desnecessariamente. Estamos contentes que muita gente está lutando pelo homeschool aqui e queremos ajudar também nesse aspecto. Então saímos em 2010, fomos para Portugal e estivemos em Portugal por 2 anos, matando um pouco as saudades, numa igreja, primeiro perto de Lisboa, depois numa igreja no centro do país, que é a igreja onde temos a nossa carta de membro. A igreja da Sertã é uma igreja luso-alemã, ou seja, o culto ali é sempre em alemão e português, sempre traduzido. Depois dali fomos, ao fim de algumas missões, o Senhor nos impulsionou a ir para a Espanha para fazer teologia na nossa faculdade adventista ali. Foi um desafio grande, estivemos ali por 2 anos e o ano passado, ao irmos pregar aos Estados Unidos, recebemos o convite de uma igreja americana para ficar como pastor em 2 igrejas, uma em Kentucky e outra no Tennessee, e este é o trabalho que temos estado a fazer neste último ano. Ao voltarmos do congresso ficaremos apenas com uma das igrejas, que é a de Kentucky, embora estejamos a morar no Tennessee. Mas o nosso plano é continuar a missão da mesma forma que tem estado até aqui. Talvez o Senhor nos tenha ali por mais 2 anos, não sei, mas o que eu quero que saibam é que para nós consideramos o nosso principal território de trabalho o Brasil. Poderão perguntar-se porque é que estão há tanto tempo fora do Brasil. O Senhor nos impulsionou que o nosso ministério devia avançar não só para a língua portuguesa, mas também para a língua inglesa e para o espanhol. Então estes últimos anos nós estivemos preparando a Guerra dos Sentidos e outros materiais para espanhol e para inglês. Estivemos em Barcelona, Madrid, Valência, muitas cidades em Espanha e também várias cidades e várias igrejas de língua inglesa e espanhola nos Estados Unidos. Eu
estou impressionado com a forma como o Senhor tem levado a mensagem da Guerra dos Sentidos, quer através de mim, quer através de outros pregadores de várias línguas, a todos os recantos da Igreja Adventista Mundial. Eu quero dizer-lhe que se você ouviu a Guerra dos Sentidos, isso será bom, mas eu penso neste momento que, apesar de ser uma mensagem atual, a Guerra dos Sentidos já é uma fase anterior. O povo de Deus está a avançar para uma fase seguinte e por isso nós fizemos uma interrupção na Guerra dos Sentidos para preparar a batalha final. Eu creio que não é preciso ser muito especialista em profecias para saber que elas estão a cumprir diante dos nossos olhos de uma forma brutal. Em Portugal temos um ditado que diz: falar de touros, ou toiros, não sei como é que dizem aqui, falar de touros não é a mesma coisa que estar na arena. Durante toda a minha vida, como adventista desde o meu berço, sempre ouvi falar dos eventos proféticos que vemos acontecer diante de nós, mas vê-los acontecer continua a ser chocante. Como é que as coisas acontecem exatamente como Deus predisse? Irmãos, nós estamos num tempo único e eu me alegro de estar voltando ao Brasil neste momento. Quero começar por fazer algumas declarações e avisos. Obrigado, Daniel. O primeiro aviso é que eu não me considero um especialista em profecias. Portanto, eu não me estou a colocar aqui no papel de alguém que é um crânio em profecias. As profecias são uma revelação de Deus para a sua igreja e elas são melhor compreendidas como um todo, como um corpo. E todos nós, como igreja, precisamos compreender o que Deus nos quer dizer como um povo. A segunda coisa que eu quero dizer é que, apesar de estar a minha fotografia, a minha ilustração na capa do congresso, este congresso não se trata da minha pessoa, mas da pessoa de Cristo, Amém. o centro das profecias. E Ele sim é quem revela, e Ele sim é um especialista em profecias para a sua igreja. Nós, ao longo do congresso, eu vou dar algumas dicas de alguns conceitos que eu gostaria que nós interiorizássemos, mas eu gostaria que não gastássemos mais tempo, porque nós vamos ter mensagens bastante intensas. Vou tentar resumir em 5 mensagens aquilo que são 6 ou mais conteúdos diferentes e vai ser muito intenso. A mensagem desta noite tem como título o momento profético. Daniel, poderíamos ter o comando, o controle? Não tem? Então eu farei sinal daqui, não é? Ok, então podemos avançar. Eu queria que nós avançássemos então para o título da nossa sessão desta noite. Antes de fazermos uma oração perante o Senhor, eu queria fazer uma curta abordagem do que vamos tratar. Esta é uma noite de arranque, assim que muitas coisas se estão a ajustar, mas eu não quis preparar uma mensagem apenas de introdução, assim que nós hoje já vamos avançar, como dizem no Brasil, com a barra pesada. Já vamos avançar com a carga toda. Momento profético, o fim do tempo do fim. O mundo entrou na última volta da história e agora toca a sineta para o último momento com as coisas que vemos acontecer à nossa volta. Eu gostaria de pedir que nos mantivéssemos em oração, num espírito de contrição. Vocês vão reparar que o PowerPoint,
ou o PDF, não tem praticamente imagens nenhumas. Eu quero que o nosso foco seja na palavra, grandemente. E nós vamos tentar absorver o máximo que pudermos da palavra e de todas as coisas que temos. Eu trouxe a minha Bíblia para aqui. Vamos apenas abrir na Bíblia, na Bíblia física, alguns textos-chave, porque a maior parte dos textos estão no PowerPoint, mas eu gostaria que continuassem a trazer as vossas Bíblias. O único motivo por que temos os textos no PowerPoint é para podermos visualizar mais textos e assim ter mais informação, ok? Como veem, tudo se resolve, basta falar. Agora, vamos ver se eu tenho mãos para todas as coisas que eu vou ter que segurar. Devo apontar onde está ali. Ok. Nós começamos com um texto, mas antes de abrirmos a palavra de Deus, eu gostaria que fizéssemos mais uma oração. Esta é uma oração de contrição e preparação para que o Espírito Santo possa falar através de mim e, acima de tudo, a cada um de nós, inclusive a mim mesmo. Então, nós não queremos fazer isto de forma formal, passo o pleonasmo, assim que eu vou mais uma vez convidar todos aqueles que puderem e desejarem para se ajoelharem perante o Senhor neste momento. Pai Santo, que estás nos céus, vimos à Tua presença no nome de Jesus. Em primeiro lugar, queremos pedir-te, Senhor, o perdão das nossas faltas. Em segundo lugar, queremos pedir-te, Senhor, que operes neste momento com o Teu Santo Espírito nos nossos corações. Que os Teus anjos possam afugentar todas as forças do mal, que a nossa postura, a nossa reverência, a nossa busca, a nossa contrição, a nossa entrega também possam afastar as forças do mal e que o Teu Espírito possa inspirar cada palavra e a compreensão plena da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus nos diz em Amós, obrigado. Eu creio que eles já se perceberam que eu vou preferir estar mais perto de vós do que lá atrás. Eu agradeço, Daniel. Deus nos diz em Amós, no capítulo 3, no versículo 7, que certamente o Senhor não fará coisa alguma, Deus não fará coisa alguma, sem primeiro ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Não há nada que aconteça na terra com relevância espiritual e profética. Muito obrigado, Daniel. Que Deus não tenha avisado o seu povo. E por isso nós temos como saber da parte do nosso Deus onde estamos nas profecias e nos eventos finais. O objetivo não é especular onde estamos, mas compreender, consoante Deus nos revela, onde estamos. Quando estávamos em Espanha, não tínhamos GPS. A primeira vez que tivemos um GPS foi o ano passado. Então nós tínhamos um mapa e com esse mapa a Sara ia ao meu lado. Íamos vendo as localidades, a Sara ia vendo e consoante passávamos pelas placas, ela dizia: estamos passando agora
localidade tal. Agora vamos a seguir passar pela localidade tal. E assim, quando saímos da rota, facilmente a Sara via e dizia: olha, esta localidade não está no mapa, então nós estamos no lugar errado. Nós temos que agora voltar. Ela procurava onde é que estava no mapa aquela localidade e dizia: agora temos que voltar para outro lugar. Da mesma forma, as profecias são como um mapa ou como um GPS que nos vão dando indicações com o trajeto. O objetivo das profecias não é dizer-nos o futuro, mas fazer-nos compreender o presente e fortificar a nossa fé. Deus se esforça para fazer com que tudo o que acontece no céu e no cenário do plano de salvação tenha um paralelo na terra. Reparem, há uma ligação. A Bíblia nos diz que Deus pôs os luminares como sinais dos tempos, e também em Mateus 16 Jesus disse a Pedro: tudo quanto ligares na terra, a versão correta, a tradução correta do texto é: terá sido ligado nos céus. Ou seja, a ligação que for feita nos céus, ou a conexão que há entre a terra e os céus, Deus quer que seja plena. Quando Jesus nasceu, o que é que apareceu no céu? Eu vou pedir muitas vezes que participem. O que apareceu no céu? Estrela. Quando Jesus morreu, o que é que aconteceu com a atmosfera? Houve um terremoto, o céu escureceu, inclusive o véu do templo se rasgou. Deus se esforça que sempre que acontece alguma coisa no céu, no cenário do plano da salvação, que tenhamos uma manifestação profética que nos ajude a compreender o que está a acontecer. Então nós temos que entender uma coisa. Apocalipse começa assim: revelação de quem? De Jesus Cristo, para mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Vocês vão reparar que os textos vão estar colocados, o texto está na íntegra, mas eu destaco as partes fundamentais do texto. Eu sei que muitas pessoas vão dizer que estamos a tentar manipular o texto. Eu recomendo que leiam todos os textos na íntegra, porque às vezes o contexto ainda ajuda mais a ideia que nós queremos. Mas eu estou a saltar nas partes fundamentais para termos tempo de ver todos os textos que queremos. Queria fazer uma pergunta: estão me ouvindo bem? Sim. Então não tenham desculpa para não responder quando eu perguntar, está bem? Eu também quero ouvir-vos bem. Revelação de Jesus Cristo. Quem é o centro da profecia? Jesus. Para onde aponta a profecia? Jesus. E para que é que serve a profecia? Para mostrar a quem? Jesus. Aos seus servos o quê? As coisas que brevemente devem acontecer. Diz o livro de Hebreus no capítulo 1, versículo 1, que havendo Deus falado no passado aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias por quem? Por quem? Pelo Filho. A pergunta é: como é que Deus revela as profecias através de Cristo? Muito bem, na boca das crianças estará o perfeito louvor. Amém. Deus nos mostra, através de Jesus, através do seu trajeto e das suas revelações. Reparem, o salmista diz, no Salmo 73, versículo 17: até que entrei no santuário de Deus, então entendi. Ele se pergunta acerca das coisas que estão a acontecer no mundo e diz que quando entrou no santuário de Deus, ele entendeu. E no Salmo 77, versículo 13, ele diz: o teu caminho, ó Deus, está onde? No santuário.
a forma como Deus revela ao seu povo, através de Jesus Cristo, as coisas que brevemente vão acontecer, é no santuário, no caminho de Cristo no santuário, através do trabalho de Cristo no santuário. Nós vemos que os móveis do santuário nos mostram Cristo. Jesus disse: eu sou a porta. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao céu senão passando pela porta no caminho do santuário. Se repararem, uma porta tem uma trave e dois postes. Também nós vemos que o santuário nos começa mostrando outras doutrinas. O Pai e a conexão com a terra através do Espírito Santo e do Filho. Os dois postes tocam a terra e unem o Pai à terra, mas o Pai nunca ninguém o viu. Também vemos que Jesus se apresenta como o Cordeiro de Deus. João chama o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está ali no altar. Vemos que Jesus disse que é a água da vida. Isso está ali representado no lavatório. Vemos que Jesus disse que é o pão da vida. Se entrarmos no lugar santo, temos a mesa dos pães. Nós oramos em nome de Jesus, tudo o que pedirmos no seu nome. Temos o altar da oração, do incenso. Jesus disse que era a luz do mundo. Temos então também ali o candelabro. E se nós avançarmos para o lugar santíssimo do santuário, Jesus é a luz de Deus entre os homens. Ele é aquele que os anjos adoram. Ele é o caráter cuja lei está representada. Ele é quem alimenta o seu povo com o maná. Ele é a vara do sumo sacerdote que conduz o seu povo. Ele veio manifestar a divindade. Assim, o santuário tem 3 secções que demonstram as facetas da divindade. O amor do Pai pela criatura, o amor do Espírito Santo, ambos manifestados no amor de Cristo, ao vir ao pátio que representa a terra, enquanto o Santo e o Santíssimo são uma cópia do que está no céu. Eu vou falar muitas coisas assim, porque eu creio que estou a falar com gente que estuda e que está informada. Então eu não vou ficar vendo os rudimentos, mas se alguém tiver dificuldade, sempre pode me perguntar e nós vamos ver em detalhes tudo o que estamos dizendo. O santuário também nos mostra o caminho de Israel. Reparem, Israel passou o sangue nos umbrais da porta, entrou para o caminho do santuário, depois sacrificou o cordeiro, atravessou o mar vermelho. Temos aqui representado o altar dos sacrifícios e o lavatório. O lavatório onde se lavava as mãos com sangue, representado no mar vermelho. Depois entrou no deserto da santificação, representado pelo lugar santo. A primeira coisa que Deus lhes deu foi o maná, o pão do céu, que está ali na mesa dos pães. Diante deles eles sempre tinham uma coluna de fumo e uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo, representados pelo altar do incenso e pelo candelabro. E eles avançaram até ao Monte Sinai, onde receberam as tábuas da lei, representadas pela arca no lugar santíssimo. Irmãos, eu poderia ficar aqui quase a noite toda descrevendo várias coisas. Deus nos quer mostrar no santuário toda a mensagem do plano da salvação. Está ali representado Jesus como o templo. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, esta era a expressão que se usava para as 3 partes do santuário: caminho, verdade e a vida. E os judeus entenderam e não gostaram do que ele disse. Quando Jesus disse que cada um de nós é um templo do Espírito Santo, também a nossa dimensão física, mental e espiritual está representada no santuário, nas 3 secções, nas 3 dimensões. E a nossa dimensão social está representada no acampamento, porque Deus trouxe o santuário para acampar no nosso meio. O santuário é uma manifestação perfeita do plano da salvação, mas o santuário tem algo extraordinário que mostra o caminho de Deus e que é a revelação e a chave para entender as profecias. É que o santuário nos mostra o caminho que Jesus fez.
Jesus estava no lugar santíssimo, junto do Pai, no trono, desceu pelo lugar santo até à terra, foi batizado, onde está representado o lavatório, foi sacrificado, onde está representado o altar dos sacrifícios, e voltou para junto do Pai, mostrando o caminho e dando o exemplo do que temos que seguir. Assim que o santuário é como um mapa de referência, como um GPS, que nos diz sempre onde está Cristo. Porque onde está Cristo é a verdade presente. O Evangelho eterno tem várias facetas. A faceta do Evangelho eterno, que é para cada geração e para cada momento, é a verdade presente. E a verdade presente para a nossa geração e para o nosso momento é que no mapa de referência, Jesus neste momento está no lugar santíssimo e nós temos que entender o que Ele está ali a fazer. Eu sei que a maior parte de nós tem consciência do que aconteceu depois de 1844. E eu não vou entrar em detalhes, mas eu gostaria que nós olhássemos para essas coisas numa perspectiva mais profunda. Eu queria que nós compreendêssemos. Este é um capítulo que pode ficar aberto na sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 12. Nós vamos estar basicamente em Apocalipse 12, Apocalipse 13 e também Daniel. No capítulo 12 de Apocalipse nós vemos uma descrição. Eu não vou entrar em detalhes porque creio que todos conhecem. Vemos um sinal no céu. Deus tenta manifestar uma conexão entre o céu e a terra para o seu povo compreender as profecias. Uma mulher, o que representa uma mulher. Essa mulher teve um filho, homem que há de reger as nações. Quem é esse filho homem? Jesus. Por que é que ele há de reger as nações? O seu reino virá. Forte. Que o seu reino virá. Porque o seu reino virá. Isso é uma boa resposta, mas ainda temos mais. Já vamos ver porque é que ele há de reger as nações. Jesus era o Messias, certo? Certo? O que é que isso implica? O que é que significa a palavra Messias? Ungido. Ungido. Ungido para quê? Quem era ungido em Israel? O sacerdote e o rei. As pessoas que iam ministrar algo. Reparem, este que há de reger as nações foi arrebatado para o Pai e para o trono, porque ele tem algo aqui de real. Reparem, no Salmo 110, há dois salmos que têm uma importância messiânica muito grande. O Salmo 2, que era lido quando era ungido o rei e que representava a esperança que se tinha na vinda do Messias. O Messias deveria cumprir 5 características que Israel estava à espera. Ele deveria ser um rei universal, ele deveria ser um juiz justo, ele deveria fazer paz com todas as nações, ele deveria congregar e ser como o Filho de Deus, enfim. Estas características o povo de Israel estava à espera no Messias que havia de vir, só que tomou atenção só à parte real do Messias. Mas há um outro salmo muito importante que eu gostaria que nós víssemos esta noite. É o Salmo 110. Esse salmo diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor. Jesus citou este salmo aos fariseus para mostrar que ele era mais do que o filho de Davi, porque Davi o chamou de Senhor antes mesmo de ele vir à terra. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os inimigos por escabelo, por tapete, debaixo dos teus pés. O livro de Hebreus descreve esses inimigos e a Bíblia nos fala da morte, do pecado. Nós não vamos entrar nesse detalhe. Jurou o Senhor. Quem jurou? O Senhor. E quem foi que disse ao meu Senhor? O Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor. E jurou o Senhor. De onde parte esta iniciativa? De Deus. Tu és
sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Eu achei interessante que alguém, algumas semanas ou dias antes de virmos para o congresso, eu quero que saibam que nós estamos há 7 dias viajando para este congresso. Depois eu poderei explicar porquê. Saímos há cerca de mais de uma semana para vir a este congresso. Alguém me enviou há pouco tempo um estudo sobre Melquisedeque. Eu achei interessante porque essa pessoa não sabia que isso ia fazer parte da pregação. Eu creio que é uma pessoa que está aqui e eu achei muito interessante. Sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. No livro de Gênesis nós vemos que Melquisedeque, ele se aproximou de Abraão e Abraão lhe entregou os dízimos. E ele é chamado de como, Melquisedeque? Sacerdote e rei. Rei da paz, rei de Salém, Jerusalém, a palavra tem a ver com a cidade da paz, rei de Salém, e ele é chamado aquele que não tem princípio nem tem fim, aquele que é semelhante ao Filho do Deus Altíssimo. Todas as descrições de Melquisedeque apontam para as mesmas descrições de Cristo. Cristo, ele é mais do que um sacerdote segundo Araão, segundo a ordem araónica. Ele é um sacerdote e rei, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele une em si as características de Moisés como líder do povo e de Araão como sumo sacerdote do povo e intercessor pelo povo. E porquê que ele é chamado de rei? Bom, Jesus foi ungido Messias. Daniel, até que horas nós temos? Todo mundo está morando perto de casa hoje, não é? Aqui a pregação é perto de casa. Eu não quero ficar preocupado com o tempo. Posso ter essa permissão? Não há janelas, não há nenhum eutico que vá cair. E nós estamos todos, não há perigo para voltarmos para casa, certo? Então hoje eu tenho muito que vos dizer e temos pouco tempo. Espero que estejam preparados, ok? Temos muito que compreender do que está a acontecer. Reparem, Jesus foi ungido. Ele foi ungido ali como Messias, o que significa que ele foi ungido as duas coisas em parte, sacerdote e rei. Aquela unção tem um significado especial. Ele também entrou em Jerusalém como entravam os reis quando eram entronizados. Ele entrou sobre um jumento, como sendo um rei. E ele pregou várias vezes dizendo: é chegado o quê? O reino dos céus. Então, que tipo de rei é este Melquisedeque? Que tipo de sumo sacerdote? Quando Jesus ascendeu ao céu, Judas tinha morrido e Jesus precisava ser aceito pelo Pai, precisava vestir as vestes sumos sacerdotais, pôr o peitoral com as 12 pedras que representavam as 12 tribos e mais tarde os 12 filhos de Israel, os 12 discípulos também, e os discípulos tiveram que escolher mais um discípulo para completar a pedra que faltava em Jesus. E nós temos o Salmo 133 que nos diz: ó quão bom e quão suave é que o quê? Que os irmãos vivam em união. E diz que é como o óleo que é derramado sobre a cabeça de Arão. Quem é Arão? Sumo sacerdote. E escorre sobre o seu manto. O que é que representa o manto? Justiça. Até a orla das suas vestes, e cai sobre os montes de Sião. Quando Jesus foi ungido no céu, a manifestação na terra foi o Pentecostes. Nós na terra recebemos as gotas que representam a unção do nosso sumo sacerdote. Então, a mulher de Apocalipse 12 teve um filho. Esse filho foi levado para Deus e para o trono, foi ungido sumo sacerdote e tem estado a desenvolver essa tarefa, mas ele é um sumo sacerdote real, como Melquisedeque. Ele vai, todos sabemos, em breve tirar as vestes sumo sacerdotais e vestir o quê? As vestes reais. Mas temos então que entender
O que é que isto quer dizer? Porque é que o Salmo diz: senta-te à minha mão direita? O que isso significa? Para a minha filha que é canhota, não, canhota é como se diz aqui? Ok. Para a minha filha que é canhota, não poderá representar tanto como para nós que somos destros. Mão direita, nós temos uns discípulos que disseram ao mestre: podemos sentar-nos um à tua mão esquerda e outro à tua mão direita. Temos várias vezes a função de mão direita. Mão direita representa desempenhar uma função de assessoria direta, ser o apoio direto de alguém. Aqui o Pai pede a Cristo que se sente à sua mão direita e seja o seu apoio direto, porque Ele vai representar uma função, e essa função é que eu queria que nós entendêssemos. Ele vai desenvolver a função sacerdotal, Ele vai ser intercessor e mediador, assim como Arão foi intercessor e mediador pelo povo, mas Ele vai ser mais do que isso. E eu queria que nós entendêssemos que Jesus tem vários nomes dependendo das várias funções que ocupa à direita do Pai. Quando Ele é chamado Miguel, Ele é o seu nome de general das forças, das hostes celestes. Quando Ele é chamado de Emanuel, é o seu nome como Deus conosco. Quando Ele é chamado de Melquisedeque, é a sua função de sacerdote real. Eu queria que nós entendêssemos uma coisa que nos vai ajudar a entender tudo de profecias. Eu quero que saibamos uma coisa: profecias não são algo complicado. Profecias não são algo que está à superfície. Precisamos cavar e buscar diligentemente para compreender. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: se você conhece algum estudo de profecias complicado, provavelmente não está correto. Cristo tratou de fazer com que as profecias fossem simples. Não simples de encontrar, mas simples de compreender. O santuário é uma coisa que os meus filhos conseguem entender. E as profecias, às vezes quando começo a ler aos meus filhos, eles entendem coisas que eu nunca lhes expliquei, porque os símbolos são simples e claros. E isto que eu vou dizer agora vai ajudar a compreender muitas profecias. O cenário do Apocalipse é o sacerdócio no santuário celeste. Vou repetir. O cenário no Apocalipse, ou do Apocalipse, é o sacerdócio de Melquisedeque no santuário celeste. Se nós olharmos para a nossa Bíblia, desde o início do Apocalipse até ao fim, nós vemos várias características do santuário. Em Apocalipse 1 nós vemos que Jesus está vestido com vestes sumo-sacerdotais. Ele está entre os castiçais, e no versículo último do capítulo 1 de Apocalipse nos diz que esses castiçais representam as 7 igrejas. Quero deixar outra dica. As profecias sempre trabalham desta forma. Primeiro traçam um cenário e depois desenvolvem esse cenário. Por exemplo, Daniel 2 traça um cenário em que vai se desenvolver Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, Daniel 12. Assim que quando as pessoas começam a viajar fora desse cenário, podem saber que elas estão a entrar em erro. As igrejas que estão em Apocalipse, capítulo 1, 2 e 3, traçam um cenário no qual se vão desenvolver as 7 trombetas, os 7 selos. Tudo está dentro daquele cenário. A estrutura de quiasma do Apocalipse funciona em paralelos. Então, se as pessoas começam a divagar fora desse cenário, sabemos que elas não estão a compreender. Vemos que as 7 trombetas, por exemplo, de onde é que saem? Elas saem junto do altar de incenso. O que representa o altar de incenso? As orações dos santos. Apocalipse 6 diz que debaixo do altar de incenso estavam os mártires, dizendo: até quando jogarás o nosso sangue?
Onde está o altar do incenso? No lugar santo. O lugar santo é antes ou depois de 1844? Antes. Então, onde devem começar as trombetas? Onde estão as pragas? De onde sai? O profeta diz que viu o céu aberto e a arca. Onde está a arca? No lugar santíssimo. Então, os anjos que saem com as pragas, com as taças, eles saem depois de 1844. Estão a ver como todo o cenário de Cristo no santuário vai nos dando dicas claras sobre profecias. Se nós não respeitarmos essas dicas, entraremos em problemas. Então nós vemos que Jesus caminha por meio do santuário. A pergunta que se coloca é: para que um sumo sacerdote real no céu? Existem vários motivos. Eu vou começar por falar de 2 motivos: ataque e defesa. Se nós formos ao livro de Daniel, nós não vamos abrir agora, mas se formos ao livro de Daniel, nós vemos várias descrições. Por exemplo, em Daniel 8:3 nós temos descrito um carneiro. No versículo 5 diz que estava também um bode. No versículo 7 diz que esse bode veio contra o carneiro e arremeteu contra ele e o jogou por terra e o pisou. Se vocês e eu fôssemos judeus, assim que ouvíssemos dizer carneiro e bode, pensaríamos em quê? Yom Kippur. Pensaríamos no santuário, dia da expiação, nos sacrifícios. O sumo sacerdote tinha que oferecer um carneiro. Temos o bode de Azazel, temos o outro bode que também é sacrificado. Então, um judeu, assim que ouve Daniel 8, ele sabe logo que estamos a falar de coisas no cenário do santuário. Então, Daniel 2 nos mostra os reinos e o seu poder, as superpotências do mundo. Daniel depois vai nos mostrar em 7 os animais, ou seja, o poder bélico desses reinos. E Daniel 8 vai nos mostrar a estratégia espiritual desses reinos. Então o que está aqui representado é: quando Abraão foi sacrificar o seu filho, quando chegou a hora de matar o seu filho, ele foi impedido. E o que é que ele viu? A mão do anjo segurou, mas ele viu o quê? Eu preciso ouvir. Carneiro. O cordeiro é o filhote. Carneiro já é maduro. Um carneiro. Então nós temos o bode representando o inimigo e o carneiro representando Cristo. Temos então um inimigo que vai atacar Cristo na sua função de sacrifício expiatório sacerdotal. O bode ataca, arremessa o carneiro. Reparem, se nós formos ao versículo 9, depois descreve um chifre pequeno que se engrandeceu e que vai atacar o exército do céu e as estrelas, e diz também a mesma expressão: lançou por terra e as pisou. E depois no versículo 11 diz algo muito importante. Diz que ele atacou também o príncipe no lugar do seu santuário. Espera lá, ele é príncipe ou ele é rei? Temos que entender que a expressão príncipe significa líder do povo. E como Deus também é rei, Cristo também é príncipe. E na sua função, ao não ter ainda vestido as vestes reais, ele está numa função principesca. Então temos um ataque do bode ao carneiro na sua função sacerdotal. Temos um ataque de um poder do chifre pequeno ao sumo sacerdote Melquisedeque no seu santuário. Poderão alguns irmãos estar a perguntar: irmão Daniel, por que é que está indo tão longe? Irmãos, a profecia é muito mais rica do que a gente já tem tratado. Eu acredito que o povo de Deus
Eu acredito que a nossa Igreja Adventista tem recebido informação da parte de Deus sobre profecias e já temos toda a informação técnica. Agora precisamos ter a informação prática, precisamos saber aplicar essas coisas na prática. É tão rica, é tão profunda a profecia que nós não podemos desperdiçá-la. Nós sabemos que este poder foi lançado também por terra, lançou por terra a verdade e a pisou e prosperou nesse processo. Ou seja, temos um bode que derruba um carneiro e o lança por terra e pisa. Temos um chifre, um poder pequeno, que ele vai atacar a função sumo sacerdotal de Melquisedeque no céu, do sumo sacerdote real, e que vai prosperar por quanto tempo? 1260 anos. Irmãos, vocês fazem ideia do que é durante 1260 anos a verdade estar em saco de cinza, não poder ser desfrutada pela humanidade, o sacerdote não poder ser apreciado na sua função. Vocês imaginam o que é 1260 anos de trevas, 3 anos e meio proféticos, 42 meses em que Cristo teve a paciência de esperar. Reparem, há coisas lindas aqui. Quando Jesus é chamado por Deus, diz assim: senta-te à minha direita até que ponha os inimigos debaixo dos teus pés. Olhem como é lindo. Jesus foi ungido por João Batista, foi entronizado na sua jornada para Jerusalém, foi ungido sumo sacerdote pelo Pai, mas ainda está à espera para vestir as vestes reais. Temos um tipo de Cristo em David. David foi ungido quando Saul estava com 2 anos de ministério e esperou 38 anos até que fossem postos os inimigos debaixo dos seus pés. O nosso Cristo, sumo sacerdote, está à espera há mais de 2000 anos para vestir as vestes reais. E nós muitas vezes não queremos esperar 1 ano, 2 anos, com a apostasia, ou com os problemas, ou com as coisas que não achamos que estão bem. Precisamos aprender com o nosso sumo sacerdote. Eu queria que nós entendêssemos a beleza desta mensagem. Eu queria que nós entendêssemos que o ataque que Satanás faz a Cristo na sua função sacerdotal, obviamente quando ele se engrandece às estrelas do céu e as atira por terra, estamos a referir-nos a que a sua cauda arrastou a terça parte, mas também estamos a referir-nos que ele lançou a função sacerdotal por terra. Todos nós sabemos isso. Olhem, o ataque de Satanás foi ao santuário. Quando ele trouxe as penitências, ele disse: o altar do sacrifício não chega para salvar, precisamos pagar penitências e comprar bulas. Quando ele começou batizando crianças, ele disse: o lavatório não chega no plano da salvação. Depois ele disse: a palavra, o pão que está na mesa dos pães, não pode ser desfrutado por pessoas comuns, só quem sabe latim. Depois ele disse: não podemos orar diretamente através do altar do incenso, precisamos de santos mediadores. Depois ele disse: eu vou assumir o nome de cristão e vou perseguir os cristãos e denegrir o nome de cristão. Ele fez apagar a luz da palavra, a luz do testemunho que está no candelabro. Depois ele levantou-se, como diz Daniel 7:25, e decidiu mudar os tempos e a lei. Interferiu nos calendários, interferiu no cumprimento das festas, interferiu no dia que representa a autoridade. Ele estava a atacar cada móvel do santuário. Porquê?
Porque o santuário foi desenhado por Deus de uma forma tão simples que uma criança pode entender o caminho da salvação e ser salva. Mas quando o santuário é baralhado, as pessoas deixam de compreender como se salvam. E nós temos hoje pessoas desesperadas. Algumas estão desesperadas para tentar compreender como é que se processa uma vitória sobre o pecado, a vitória em Cristo, o que é e o que não é. Como é que é a justificação pela fé? Como é que posso estudar a Bíblia? Então, o sumo sacerdote precisava tomar algumas medidas. Ele precisava reverter este cenário. Eu quero que entendamos uma coisa. O centro do grande conflito, irmãos, é o sacerdócio de Cristo no santuário. Porquê? Muitas pessoas pensam que o diabo não tem mais nada que fazer. Foi expulso do céu, agora o que é que ele vai ficar aqui a fazer 6.000 anos na terra? Tem que se entreter de alguma forma, então ele fica ali tentando as pessoas, inventando o que fazer. Mas é que o santuário tem a mensagem mais linda do Evangelho. E essa mensagem é a seguinte: Cristo diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então temos que fazer algo, Pai, para resgatar essas pessoas. Eis o que vamos fazer. Eu vou à terra, vou ser morto injustamente. Sabem, uma vez ouvi uma história que me ajudou a entender o Evangelho. Um homem nos Estados Unidos foi condenado à prisão perpétua por violação. Esse homem disse: não fui eu. Mas ninguém quis ouvir e o juiz achou que ele era o culpado. E esse homem cumpriu 30 anos de prisão, da sua prisão perpétua, quando com testes de DNA descobriram que ele não era o culpado. 30 anos de prisão, quando descobriram que ele não era o culpado. O que é que o sistema judicial tem que fazer a um homem destes? Bom, o juiz chama-o ali ao tribunal e diz: olha, desculpe lá, foi um erro. O senhor pode ir para casa, não precisa mais estar preso, é isso? É isto? O que é que se tem que fazer a um homem destes? O brasileiro diz logo indenizado. O americano ainda diz mais: processado, indenizado, esfolado. Tem que ser paga. E quanto é que se paga a um homem por 30 anos perdidos da sua vida? Qual é a indenização? Qual é o preço que paga isso? Tem preço? Estão dormindo já? Quero ouvir! Estamos aqui para dialogar, as profecias aprendem-se em conjunto. Qual é o preço por 30 anos preso? Não tem preço. Esse homem recebeu uma grande quantia. Então o governo vai-lhe pagar essa indenização e ele vai para casa. Basta isso ou falta alguma coisa? Esse é um outro aspecto. Muito bem, tem que ser feita justiça por quem fez. Mas antes disso, este homem agora vai buscar emprego. O que é que lhe vão dizer? O senhor tem registro criminal. Não, eu sou inocente, isso foi um erro. Amigo, o seu... como é que se chama aqui no Brasil? Antecedente criminal. Aquele irmão ainda disse ali, eu acho que aquele irmão é especialista judicial, porque ele disse ali alguma coisa ainda mais técnica. O governo, o sistema judicial vai ter que apagar o registro criminal, o cadastro deste indivíduo. Agora vejam como o nosso Deus é extraordinário. Jesus vem à terra, não cometeu nenhum pecado e é condenado à morte injustamente. Terrível erro judicial. Quanto se paga de indenização a um Deus condenado indevidamente? O valor dessa indenização
chega o suficiente para negociar com a salvação de qualquer um, por muitos erros e pecados que tenha cometido. E o plano de Deus foi extraordinário. Eu vou fazer o seguinte: quando me disserem assim, a Joana, a Maria, o Francisco, o Manuel, o Arthur, eles cometeram muitos pecados, eu vou dizer assim ao meu amigo: quanto é que é a pena deles? Bom, eu acho que ainda está coberta pelo erro judicial que foi cometido contra o Filho de Deus. Mas mais, ele diz assim: eu não só quero indenizar e cobrir a tua pena e pagar a tua falta, como eu quero borrar, apagar, eliminar o teu cadastro, tirar o cadastro, tudo o que está ali. Eu quero que tu entres no céu como alguém que não tem antecedentes criminais de pecado. Isto é o que Cristo está a fazer no santuário, irmãos. Ele fez-se igual a nós, porque só um da mesma família poderia representar em tribunal e ser o resgatador. Então ele teve que ser um igual a nós, para ser o nosso exemplo e para ser o nosso resgatador, porque senão tinha que ser um de nós a estar no céu no julgamento. E se um de nós tivesse que estar ali, a terra toda seria condenada. Se Adão fosse representar ali a humanidade, seríamos todos condenados. Jesus, perante o Pai, está sem falta e pode representar a humanidade. Mas Ele está agora a fazer aquilo que fazia o sumo sacerdote em Israel. A culpa minha era transferida para o Cordeiro, do Cordeiro para o santuário, do santuário para o culpado, como disse ali aquele irmão. Então, essa culpa recaía sobre Satanás, representado ali pelo bode. Irmãos, vocês entendem porque é que o diabo está tão atarefado? Todas as culpas confessadas ao sumo sacerdote, Jesus pagou a pena, mas Jesus não vai carregar esse nosso pecado para a eternidade, porque Jesus é um ser perfeito. Jesus transferiu essas culpas, esse registro, esse cadastro para o santuário celeste. E está ali no santuário celeste. E no final essas culpas vão ser transferidas para Satanás. Ele vai pagar a pena de todos os pecados que você e eu temos cometido, se nós os confessarmos. Ele está trabalhando atarefadamente para obscurecer o trabalho de Jesus no santuário, porque todas as pessoas que não se chegarem ao Cordeiro e não transferirem as suas culpas para o Cordeiro, para serem colocadas no santuário, essas pessoas terão que pagar a sua pena. Cada pessoa que se perder é menos uma pena que o diabo vai ter que pagar. Se você estivesse na situação dele, também trabalharia afincadamente para obscurecer e atacar. O que o diabo está a tentar atacar é o sistema de transferência de culpas do santuário. Isto é o que Cristo está a fazer neste momento no céu. Mas eu quero que vejamos mais. Todos nós conhecemos esta pergunta e resposta. Daniel 8, 13 e 14. Até 2300 tardes e manhãs, anos proféticos, e o santuário será purificado. Eu queria que nós fôssemos um pouco mais fundo nisto. Nós temos em Apocalipse 6, versículo 10, as almas debaixo do altar, os mártires dos 1260 anos, dizendo: até quando, Senhor, não julgarás o nosso sangue e farás justiça? E o sumo sacerdote lhes diz: esperem um pouco mais até que se complete o número dos vossos irmãos. Ele diz depois também, em Daniel 8,13, pergunta o profeta: até quando? O anjo, falando com o anjo, a transgressão, a abominação, o santuário, o exército pisados. Então esta resposta até quando é uma resposta a perguntas.
O salmista diz que estava desolado pelo como os ímpios ganham até que entrou no santuário. As almas que estão debaixo do altar estão ali até que o sumo sacerdote faça justiça. E o lugar do santuário está pisado até que o sumo sacerdote faça justiça. Até 2300 tardes e manhãs, que todos sabemos que vai dar em 1844. E começa um processo extraordinário. Eu sei que alguns estão cansados, irmãos. Eu tenho que fazer toda esta introdução hoje, porque o que nós vamos entrar a partir da manhã é cada vez mais intenso e mais profundo. E eu preciso que estejamos todos na mesma página. Então, como eu disse uma vez, quando a pessoa está adormecendo, um irmão me disse no Espírito Santo que é porque o diabo senta na cabeça e põe os pés nos olhos. E quando eu disse isso lá, numa igreja do Espírito Santo, houve um irmão que começou a fazer assim logo e acordou logo. Então, eu recomendo que tentemos acordar. Estamos mais ou menos no início do sermão. Este é tudo um sermão dos 5 sermões. Portanto, este é o início. Não fiquem com medo. Reparem, eu quero que entendamos uma coisa. O que significa a palavra até? Se eu disser assim, não levante a mesa até eu acabar de comer, o que é que significa? Que eu já comecei a comer ou que eu ainda não comecei a comer? Já comecei, mas não acabei. Então reparem, a purificação do santuário é um processo que começa em 1844, mas até 1844 algo começa que depois se conclui em 1844 ou que entra numa outra fase. E o que começa é a restauração da mensagem do santuário. Jesus, como nosso sumo sacerdote, se serve de várias igrejas ao longo da história que reagem à igreja-mãe e começam a recolocar as mensagens que representam os móveis do santuário, a doutrina do santuário, cada uma no seu lugar. É linda a mensagem do santuário, irmãos, e mais linda ainda quando a vemos associada de forma prática. Reparem, nós vemos em 1382, mais ou menos, John Wycliffe restaura a mesa dos pães ao fazer uma tradução da Bíblia que já não era em latim e que toda a gente poderia entender. Depois vemos, por volta de 1500, Lutero restaura o altar dos sacrifícios ao dizer que o sacrifício de Cristo é suficiente para cobrir as nossas faltas e dar-nos o céu. Depois nós vemos em 1530 John Calvin, um presbiteriano, que ele restaura o altar do incenso ao ensinar o povo a orar e como aceder a Deus sem precisar dos santos. Depois temos John Smith, por volta de 1600, e todo o movimento batista a restaurar o batismo de pessoas conscientes, não crianças. Nós vemos que os anabatistas, não sei se vocês têm consciência disto, irmãos, isso é muito importante. Os anabatistas eram mortos por afogamento, porque defendiam que o batismo tinha que ser por imersão. Aquilo que nós temos hoje como uma pequena teoria, às vezes levamos a coisa como apenas uma discussão de ideias, uma discussão ideológica. Para essas pessoas significava vida ou morte, e morte por afogamento. Mas eles restauraram a pia, o lavatório e o batismo. E depois nós temos John Wesley, por volta de 1700, que traz um método de estudo bíblico e traz um novo nome para levar o Evangelho e dar o testemunho, restaurando o candelabro. Os metodistas. Ficava a faltar então só um compartimento e só um móvel para ser restaurado. Qual era? Santíssimo. A Arca da Aliança no lugar santíssimo. A Arca continha as tábuas da lei,
que representa o caráter de Cristo, continha o maná. A arca faz uma distinção entre a lei cerimonial e a lei moral de Deus, a lei espiritual, porque os mandamentos de Moisés estavam ao lado da arca, enquanto a lei de Deus estava dentro da arca. Isto traz paralelos extraordinários para nós. Nós temos um manual de igreja que tem uma parte doutrinária e uma parte administrativa. A parte doutrinária, ela está em paralelo com a doutrina, não pode ser contraditória ao longo do tempo. A parte administrativa pode mudar, pode até ter erros humanos, mas a parte da nossa doutrina como igreja, a luz é progressiva e nunca é contraditória. Se alguém apresentar alguma doutrina que seja contrária àquilo que está estabelecido nos últimos 50 anos que Ellen White refere, pode ter a certeza que essa luz não vem de Deus, porque a luz é uma revelação progressiva, mas nunca contraditória. A arca tinha o maná, porque Cristo restaurou a alimentação do pão ao seu povo. O pão que esteve escasso, a farinha ficava muito cara e o azeite muito caro no tempo da perseguição. A arca tem também a vara de Arão, porque Cristo restaurou o verdadeiro sacerdócio de todos os crentes. Porque diz que se a perfeição fosse alcançada pelo sacerdócio araónico, não se precisava de um sumo sacerdote de Melquisedeque. Mas a arca continha algo extraordinário. Em vários momentos a arca era a representação de Deus ali e ela executava o juízo. Ela matava os inimigos de Deus e ela fulminava os desobedientes ou os ousados, como aquele homem que ouvimos que segurou a arca. O Espírito Profecia nos descreve que ele foi arrogante, primeiro porque não levou a sério o que Deus disse, segundo porque ele quis sentir que ele era, como dizem aqui no Brasil, um cara, não é? Segurou a arca e impediu de cair. Eu não sei se vocês estão a entender profundamente aquilo que eu estou a dizer. Irmãos, até foi um processo de várias igrejas que Deus utilizou, e a partir de 1844 começa um processo profundo de restauração do último móvel, do último compartimento do santuário, do último pedaço que falta no plano da salvação. Nós vemos que Cristo tentou descrever isto de todas as formas. Ele diz que havia uma mulher, o que representa uma mulher, uma igreja, que recebeu 10 dracmas. As dracmas eram dadas à esposa pelo esposo, representando o valor dessa esposa. E perdeu uma. O que é que são os 10 moedas de valor que Cristo deixou com a sua igreja? Senão os 10 mandamentos. Ao longo de 1260 anos se perdeu um mandamento pelo ataque ao santuário. E essa mulher buscou diligentemente, varreu, limpou e com a luz, a palavra, buscou por todos os cantos até encontrar a dracma que faltava. Essa mulher representa o movimento adventista, o movimento da nossa igreja, os pioneiros que diligentemente estudaram a palavra, à luz da Bíblia, pesquisaram, varreram, buscaram até encontrar o mandamento que se havia perdido. E é interessante como Jesus, ao contar essa palavra, diz que ela foi dizer às suas amigas, não diz amigos, porque o nosso dever, a nossa missão, a nossa função é ir às outras igrejas do até, aquelas que cumpriram a missão, que lhe trouxeram o testemunho até aqui, como numa corrida de estafetas em que se vai passando de mão em mão, aquelas que passaram o testemunho para a nossa igreja. Temos agora a função de lhes dizer que encontramos a moeda que faltava, o 10º mandamento. Irmãos, é tão crucial e bate tão certo, porque inclusive os nossos pioneiros, grande parte veio da igreja metodista. Ellen White era metodista. É tão crucial que inclusive Deus mantém o mesmo padrão profético. O nome do profeta representa a sua missão. E o nome de Ellen White representa a missão para Laodiceia. Ellen Gold
white. Ellen era algo que era utilizado para se ver como colírio. Gold representa ouro e white representa branco. São as três coisas que Laodiceia precisa. Colírio para os seus olhos, ouro provado no fogo e vestes brancas. Deus não está brincando, Deus existe. E eu quero que nós tenhamos consciência, irmãos, de que temos uma última e grande missão. Será que nós temos consciência da missão que Deus deu a esta igreja, irmãos? Será que sábado após sábado, caindo às vezes no formalismo, não estamos a perder noção do trabalho de 1260 anos para restaurar a mensagem e trazer a salvação a almas, milhares e milhares de almas que se perderam ao longo da história? Eu creio que levamos muito light, o que significa ser adventista do sétimo dia. Eu creio que não compreendemos na profundidade a missão de restaurar o caráter da lei, o caráter de Cristo, de mostrar às outras igrejas e ao mundo o que é Deus entre os homens, quem é aquele que os anjos adoram, o que significa o sacerdócio de Melquisedeque, como alimentar e levar o pão. Está ali na arca a mensagem de saúde que foi dada à igreja, a alimentação saudável do maná, em contrapartida com as carnes do Egito. Tudo, a nossa mensagem, a nossa identidade como igreja está ali. Quem não sabe de onde vem e não conhece a sua identidade está perdido. Quando nós vemos o movimento adventista, nós vemos que chegamos à última igreja, a sétima. Não existe outra. Se alguém chegar e disser que da igreja adventista vai sair outro movimento, você pode ter a certeza que essa pessoa não foi enviada por Deus. Amém. São 7 períodos, este é o último. Daqui não se formará nenhuma oitava igreja. O Espírito de Profecia é claro em dizer que a igreja não se esfacelará em átomos independentes. Nós vamos falar isso mais para a frente. Vamos explicar um pouco acerca do cenário em que estamos e de como a igreja vai resistir a isso. Eu queria que nós entendêssemos, irmãos, e que o Senhor me ajude a expressar da melhor forma. Laodiceia, povo do juízo. Apocalipse diz assim: adorai o Senhor porque vindo é a hora do seu juízo. A mensagem dos 3 anjos. O primeiro anjo já começa dizendo o que é a missão dessa igreja que vai cumprir essa mensagem. Que juízo é este? O juízo desempenhado pelo ungido do Senhor, o juízo de Melquisedeque, o juízo sacerdotal e real, o juízo que purifica o santuário, o juízo que pode ser para uns um juízo favorável e para outros um juízo desfavorável. E esse juízo vai concluir-se com o juízo executivo. Quando ele tirar as vestes sacerdotais e vestir as vestes reais, ele vai executar a sentença. Porque diz que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho julgar. A Bíblia não pode ser escrita por homens, meus amigos. É impossível que homens consigam fazer encaixar tanta doutrina, tanta mensagem num só corpo, de uma forma tão completa. Laodiceia, povo do juízo ao juízo do povo, é diferente de Filadélfia, Filos e Adelfos, irmandade fraterna, amor fraternal. Jesus, ao ministrar no santuário, diz que fechou uma porta, a de Filadélfia, e abriu outra porta, a de Laodiceia. A mensagem do amor, de que Deus me ama, é Filadélfia, meu amigo. Nós estamos na mensagem da justiça. Ela não é substituta da mensagem do amor. Elas acontecem ao mesmo tempo. No santuário temos 2 altares do mesmo tamanho, o altar do sacrifício e a arca. Significa que o amor de Cristo e a sua justiça estão ao mesmo nível, mas a entrada para a justiça
é feita através do amor. A entrada para a Laodiceia é feita através de Filadélfia. Deus não nos chamou a executar um juízo sem amor pelos nossos irmãos, mas Deus nos chamou a compreender que o amor não é só um sentimento, mas é um princípio. E que o amor puro, ele é bilateral. Se eu amo a minha esposa, ela também deve amar-me. Se Cristo demonstrou amor pela sua igreja, também chegou a hora da igreja demonstrar amor por Cristo. Aqueles que querem voltar à mensagem fácil de Filadélfia, a mensagem do amor, estão a tentar fechar a porta que Deus abriu através de Cristo e abrir a porta que Jesus fechou. Estão a tentar voltar atrás. Vocês já vão ver como há algumas pessoas a tentar fazer isso, não só na nossa igreja. Eu queria que nós entendêssemos um pouco acerca da missão de Laodiceia. Diz Daniel que se assentaram e foram abertos os livros, foram postos os tronos e começou o juízo. E Daniel, interessantemente, usa uma expressão que eu gostaria, que está em consonância com o texto de Apocalipse: é vinda a hora do seu juízo. E em Daniel 7 diz que assentou-se o juízo e abriram-se os livros, e que esse juízo vai ser executado até ao fim. Por isso isto é uma mensagem que nos diz respeito, irmãos. Eu queria chamar a vossa atenção. Reparem na diferença e na forma como Daniel e Apocalipse se conjugam. Daniel 12:4 diz assim: o anjo diz: Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Mas quando vamos a Apocalipse, no capítulo 22, versículo 10, diz assim: não seles a palavra da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Não sei se estão a ver como os dois livros se encaixam. O livro que foi selado, os selos são abertos pelo Cordeiro, o julgamento se abre, abrem-se os livros, começa o juízo, entra-se no tempo do fim. Este livro, estas profecias, elas não são seladas. Apocalipse não é um livro fechado, é um livro para ser entendido. A pergunta que se coloca é: quão próximo do fim estamos? Jesus disse claramente, quando falou sobre as profecias do fim: quem lê, entenda. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas também Jesus avisou que muitos leriam e não entenderiam, e ouviriam e não escutariam. Quão perto você crê que estamos do fim? Talvez eu tenha calculado o meu sermão bastante extenso. Eu não sei, preciso saber da vossa parte se devo avançar ou não. Sim. Estão prontos? Eu creio que viemos aqui para um banquete espiritual. E tanto quanto o Senhor queira que avancemos e não sejamos intemperantes, eu gostaria de deixar, nestes poucos dias que vou ter convosco, tudo aquilo que eu creio ser importante para a nossa igreja entender neste momento. Quero deixar claro algumas coisas. Eu não estou aqui porque eu sinto que eu sou o salvador da pátria e que ninguém prega no Brasil profecias, então eu tenho que vir para pregar. O motivo por que eu vim é porque quando o Daniel nos estendeu um convite, isso já vai mais de um ano atrás, nós começámos a orar e várias vezes perguntámos ao Senhor se deveríamos aceitar este convite. E eu compreendi uma coisa: as coisas que estão a acontecer à nossa volta, eu não podia dar ao luxo de recusar este convite. O sangue de muitas pessoas poderia cair nas minhas vestes, porque uma coisa é pregar e gravar esta pregação e estar no YouTube, outra coisa é podermos partilhar entre irmãos. E os apóstolos, os discípulos, quando buscavam o Espírito Santo, eles não fizeram por internet, eles estavam juntos, unânimes em oração, e a presença uns com os outros é extremamente importante. Irmãos, eu não sei se vocês se dão conta do momento profético que nós estamos vivendo. Eu quero dizer-vos que desde que eu saí do Brasil até voltar, o cenário profético mudou totalmente. E nós não estamos onde estávamos.
Por isso é que eu digo, as pessoas que ainda estão mastigando a guerra dos sentidos, mastiguem um pouco mais depressa, porque isso já está para trás. Deus já quer que o seu povo vá para o novo passo. E eu digo-vos que o passo no qual estamos a entrar é um passo terrível. Eu quero que entendamos, no breve apanhado, foi aberto o 6º selo, que representa que entramos no tempo do fim. Ao abrir o 6º selo, houve um grande tremor de terra na minha cidade, onde eu cresci. Terremoto de Lisboa de 1755. Irmão Daniel, você está a buscar umas coisas tão antigas, isso eu ouvia quando era criança. É verdade. Se calhar precisamos voltar a ser crianças, amigos. Voltar ao Evangelho puro e simples. Como ele era, como foi dado a esta igreja, quando foi dito, toma o livrinho e come. Não rejeitar o livrinho porque vai ser amargo na boca. Perdão, amargo no estômago. Muitos querem rejeitar as mensagens amargas. Queremos fazer tão fácil a mensagem que ela não tem nenhum efeito. Fazer o remédio tão diluído que ele acaba por não curar ninguém. Facilitar tanto a experiência das pessoas para se converterem que elas acabam por nunca se converter. Estamos a destruir o Evangelho. Temos estado a destruir a nossa igreja com números. Eu não sei se vocês veem, mas na Bíblia cada vez que há uma tentativa de numeração, o Senhor não gosta. Quando Davi tentou contar e fazer o censo, Deus não gostou. Quando nós ficamos a tentar contar quantos números temos, eu vou-vos dizer seriamente, se como igreja, quase 18 milhões que somos, se estivéssemos todos como deveríamos estar, esta obra já teria sido acabada. Algo não está aqui correto. Precisamos verificar o que está a acontecer. Reparem, há um tremor de terra, depois o sol fica escuro e depois a lua. Quantas vezes já ouviram falar sobre isto? Quantas vezes já meditaram realmente sobre isto? Quantas vezes já pararam para pensar que as potências dos céus foram abaladas? O tremor de terra diz aquele poder que se estabeleceu em lugar do príncipe do seu santuário está a ser abalado e trazido por terra, como os filhos de Coré foram condenados. O sol escuro diz que os 1260 anos de trevas, de saco, de cinza estão a acabar e o sol da justiça vai brilhar e vai refletir na lua que está aos pés daquela igreja. A lua em sangue diz que os 3 anos e meio de mártires ensanguentados não mais existirão. Não mais a lua terá que refletir a luz do sol ensanguentada. As estrelas que caem dizem que aqueles que quiseram subir acima das mais altas estrelas estão a ser jogados por terra e acabou o tempo que lhes foi dado para trazer a abominação e obscurecer a mensagem do santuário. Deus não faz nada por acaso. E estes sinais não estão a acontecer por acaso, estão a fazer uma conexão. Interessante que Cristo apresenta a figueira sacudindo os seus figos para mostrar o exemplo das estrelas caindo. Interessante, se voltarmos lá ao Gênesis, vamos ver que os nossos pais fizeram uma folha de figueira, tentando por justiça própria cobrir aquilo que só a morte e o sacrifício poderia cobrir. E assim também ao caírem as estrelas, nos estão a dizer que as nossas figueiras neste tempo ficariam só com folhas, sem figos, sem frutos. Um tempo como nunca houve. Amigos, eu sei que muitas pessoas dizem assim: lá vem esse Spencer com estas mensagens alarmistas. Lá vem ele meter medo às pessoas com as profecias. Eu li um texto semana passada, nunca tinha lido na minha vida, em que Ellen White dizia assim: eu gostaria de poder alarmar o povo. Eu fiquei assim surpreendido, pensei que era só eu. Eu gostaria de poder alarmar o povo. Amigos, não existe nada pior, nada mais traiçoeiro que alguém saber que a sua casa está pegando fogo e vir e pôr a mão no seu ombro e
ficar conversando com você de outras coisas que não interessam para nada. Ou então dizer com um ar muito descontraído, tem um foguinho aí, mensagem, você não entender o que ela está a querer dizer quando a sua casa está a arder. Não precisamos ser alarmistas, mas precisamos ter consciência de que a situação é alarmante. Nós não estamos em tempo de brincadeiras. E se nós olharmos à nossa volta, nós vamos entender o que está a acontecer. Eu vou-vos dizer, eu nunca mais ignoro sinais. A Bíblia diz que a vinda de Cristo, e faz muitas comparações e mostra como uma mulher que está para dar à luz. Eu lembro quando a minha esposa estava para dar à luz. Quando uma mulher está para dar à luz, não tem como você dizer assim, é desta, não é desta. Cada vez que ela diz, acho que é desta, nós temos que ir lá. Não ficamos assim, não, já ontem foi a mesma coisa, isso não vai ser nada, não. Porque aí acontece o que me aconteceu a mim. Eu assisti os 2 partos, da Rebeca e do Davi. Quando chegou ao parto do Joel, a minha mulher começou a dizer, eu acho, não, tenho tempo. Aí ela já foi para o hospital para fazer um exame de rotina. Chegou lá e já não saiu do exame de rotina. Isto já foi aqui no Brasil. E ligou para mim dizendo, olha, disseram que eu já fico aqui porque já está a dilatar. E eu pensei, não, essa turma é muito acelerada. Levei o meu tempo, quando cheguei lá o menino já tinha nascido. Isso é o que vai acontecer com muitos adventistas. Não, é só mais um falso alarme, é só mais uma coisa. E quando chegar lá o parto já foi. Irmãos, eu prefiro ter que ir ao hospital 150 vezes e não perder o parto do que ficar dizendo, já ontem teve contrações e perder um momento crucial. Triste, uma vida de adventismo e perder o momento mais importante. Eu queria que nós entendêssemos, eu quero fazer um breve e rápido apanhado, porque todos vocês estão a ver as mesmas notícias que eu e sabem as mesmas coisas que eu. Jesus disse assim, eu vos disse antes, para que quando acontecer, acrediteis. As profecias não foram feitas para nós adivinharmos o que vai acontecer. Alguns querem ler o futuro só pertence a Deus. As profecias foram feitas para quando vermos acontecer, sabermos o que está a acontecer. Eu quero que entendamos o que está a acontecer, qual é o cenário do momento. E para isso temos que nos lembrar de 2 textos. Um texto que está em 2 Tessalonicenses 2, que diz que pela vida do nosso Senhor Jesus, que não será sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Quais são as 2 coisas antes da vida do nosso Senhor Jesus? Apostasia. Apostasia e o quê? O homem do O pecado. homem do pecado. A apostasia é um problema da igreja ou de fora? Da igreja. Da igreja, não existe apostasia lá fora. Eles já estão todos fora do povo de Deus, não apostatam. Eu quero que entendamos o seguinte, eu quero dizer aqui uma coisa muito clara, porque algumas pessoas poderão ter vindo com indicação de que cuidado, ele vai falar contra a igreja. Eu não vou falar contra a igreja porque Cristo já fez isso. Laodiceia não tem nenhum elogio. Então eu não estou a ver o que é que eu posso falar de bom à igreja. Porque se Cristo não falou nada de bom, quem sou eu para vir aqui dizer coisas boas e passar a mão na vossa cabeça? Ele tacou todos os problemas que havia e disse, é melhor ficarem espertos. Então eu recomendo que façam o mesmo. Mas para aqueles que podem estar a pensar, chegou o momento em que ele vai falar contra a igreja, eu quero explicar uma coisa. Não existe apostasia da igreja, eu quero deixar isto claro. A igreja adventista nunca apostatou nem nunca vai apostatar. As doutrinas que estão lá são as mesmas e não foram mudadas. Quando Jesus veio a esta terra, ninguém mudou as profecias sobre o Messias, o povo não estava era lendo. Mas não houve apostasia das doutrinas. O que temos registado, aquilo que tem sido votado nas nossas conferências, aquilo que tem sido conduzido por Deus, nunca será mudado e o inimigo não pode abalar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Mas existe sim apostasia na igreja. Eu queria que fizéssemos uma distinção. Não existe apostasia da igreja adventista. A igreja adventista nunca vai apostatar. Mas muitos membros na igreja estão em apostasia. Entendemos a diferença entre estas 2 coisas? Nós não temos que virar as costas à igreja por causa da apostasia, nem temos que abraçar a apostasia por causa da igreja. Temos que saber abraçar a igreja sem abraçar a apostasia e virar as costas à apostasia sem virar as costas à igreja. Muitos não têm sabido manter este equilíbrio. Encontram um problema na igreja e saem da igreja, porque a igreja é Babilónia.
Outros não, como não querem dizer que a igreja é Babilónia, fecham os olhos, está tudo bem, a igreja não tem problema nenhum. Uma vez eu tive um encontro com líderes de uma igreja reformada e eles estavam dizendo que a igreja adventista não pode ser a igreja verdadeira porque aqui nós apadrinhamos o pecado, nós chamamos o pecado pelo nome. Eu disse, então, e na sua igreja chamam o pecado pelo nome? Ele disse, sim, na nossa igreja o pecado é condenado e mostrado como ele é. Então a sua igreja não tem apostasia? Ele disse, não. Eu disse, então a sua igreja não é verdadeira, porque está profetizado que a igreja de Deus nos últimos dias teria apostasia. Se a sua não tem, não é a igreja de Deus. Nós não temos que deixar de admitir que existe apostasia na nossa igreja, isso está profetizado. Mas temos que manter bem claro que esta é a igreja e que não há apostasia da igreja. Na igreja. Fui claro com esta introdução para o que vou dizer, porque eu agora vou falar de que nos últimos dias vai haver pessoas que vão apostatar da fé, vão seguir doutrinas de demónios. Eu não quero falar, vou falar sem orar. Eu gostaria de pedir que me acompanhassem mesmo como estão, para uma breve oração. Pai Santo, quero pedir-te por favor, no nome de Cristo, que unjas os meus lábios, que eu não fale pelo meu lado humano, mas que eu seja conduzido pelo teu Espírito, por favor. Dá-me humildade, número 1, e dá-me eloquência para dizer exatamente o que queres que eu diga. Dá-me clarividência, por favor, Senhor, para elucidar o teu povo e mesmo a mim, para que tenhamos consciência do momento que atravessamos. Eu te suplico em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu sou adventista de berço, não conheci outra igreja. No princípio não sabia nem como pregar para evangélico. Os meus pais eram professores na missão e eu cresci sempre sendo esta igreja. Lembro-me que ia com o meu pai para encontros com testemunhas de Jeová e ficava aprendendo como é que ele mostrava a doutrina e fazia as diferenças. Tive o meu tempo em que andei com um pé dentro e um pé fora. Mas eu queria que nós entendêssemos claramente a situação em que estamos. Eu nunca vi tanta nova luz na igreja. Toda a gente hoje em dia tem revelação, compreensão que os outros não tiveram. Descobriu uma coisa nova, uma forma nova de interpretar a profecia.